feroz que tem sido feito, inclusive a civis em Gaza. Agora, hoje, o presidente da República, o presidente Lula, chamou o ato do Hamas de terrorismo e apontou insanidade de Israel na reação. Confira. Eu acho que a posição do Brasil é a mais clara e nítida possível. O Brasil fez até uma nota para que nenhum companheiro ou companheira da imprensa brasileira tivesse dúvida sobre o comportamento do Brasil. Primeiro, o Brasil só reconhece como organização terrorista aquilo que o Conselho de Segurança da ONU reconhece. E o Hamas não é reconhecido pelo Conselho de Segurança da ONU como organização terrorista, porque ele disputou eleições na faixa de Gaza e ganhou. O que nós dissemos é que o ato do Hamas foi terrorista. Nós dissemos isso alto e bom som, de que o ato do Hamas foi terrorista, que não é possível, sabe, fazer o ataque, matar inocente, sequestrar gente, sabe, da forma que eles fizeram. Não é possível, sem medir as consequências do que acontece depois. Porque agora o que nós temos é a insanidade também do primeiro-ministro de Israel, querendo acabar com a faixa de Gaza, se esquecendo que lá não tem só soldado do Hamas, que lá tem mulheres, tem crianças, que são as grandes vítimas dessa guerra. E aí é a minha preocupação com os brasileiros. Por isso é que nós fizemos questão de colocar os aviões brasileiros à disposição de trazer quem estava lá. Não importa saber quem era. E agora eu estou com um avião presidencial, um avião reserva, no Cairo já há uma semana, esperando que o presidente do Egito e que o presidente de Israel façam um acordo para liberar a fronteira para passar os estrangeiros que querem voltar para o seu Estado Nacional. Essa é a posição do Brasil. Kátia. Olha, tem tanta coisa envolvida por trás disso, tanto pelo lado do Hamas, como pelo lado de Israel, tanta questão, tanto interesse econômico, tanto interesse político, que a questão das autonomias, a questão das identidades nacionais de cada povo essa questão alegada religiosa, elas já ficaram em segundo plano, e eu acredito, Nanias, que a opinião pública, né, que a gente chama, já percebeu isso no mundo todo, não só lá. Tem um documentário sobre a desilusão da juventude, dos jovens que moram ali, que vivem na faixa de Gaza, por estarem há tantos anos, terem nascido, terem crescido, sem uma perspectiva de como esses jovens também já não acreditam na sua representação, como o presidente Lula falou aí, o Hamas venceu eleições, não consideram mais que esse organismo os representa. Em Israel, a população também não está politicamente e administrativamente satisfeita com as suas lideranças. E, no meio de tudo isso, os Estados Unidos patrocinando, sem o interesse de preservar vidas, porque isso está claro, até as próprias vidas dos seus compatriotas. Hoje já foi emitido um novo alerta para que americanos não viajem ao Líbano, que faz fronteira com Israel. Não, aí tem lá vários conselhos, né, avisando de que é difícil a evacuação, a retirada. Então, assim, o principal interesse, está claro e evidente, são esses interesses que eu falei, são os interesses políticos, os interesses econômicos, manutenção de poder, tanto de um lado como de outro. As vidas, né, a preservação das vidas, ela já não é mais interesse de nenhuma dessas representações políticas. É por isso que está tão difícil a proposta do Brasil, que já foi colocada, foi vetada pelos Estados Unidos, de tentar, pelo menos, amenizar e retirando essas pessoas, e entre elas pessoas de outros países, do meio desse... Porque ali é uma bomba armada, né? As pessoas não têm para onde ir. As pessoas estão todos acuados. E não só
os representantes do Hamas, não só o povo palestino, termina envolvendo toda aquela região e é uma bomba prestes a explodir e que as maiores vítimas estão sendo, que é algo assim que eu acho que é aterrorizante, como isso não comove essas lideranças, as crianças, né? A quantidade, o sofrimento. E eu volto a essa questão do jovem que mora ali naquela região, dele não ter nenhuma perspectiva de futuro e por isso aí N situações acontecem, por ter nascido e ver uma situação. São muitos anos de massacre, são muitos anos de uma situação de incerteza, são muitos anos de momentos como esse que só pioram e agora aí com o risco desse conflito envolver ali todas aquelas nações ainda mais. Marta, agora a posição do presidente Lula ficou bem claro aí na fala, porque por muito se falou, se politizou a questão de como o governo brasileiro compreendia o Hamas. E aí o presidente Lula explica, o Conselho de Segurança da ONU não considera terrorista, então o Brasil também não considera terrorista. Agora o ato do último dia 7, ato terrorista, que foi o ataque que deu ensejo a toda essa guerra. E Lula também avalia a atuação de Israel, a reação de Israel, considerando insanidade a forma como Israel tem reagido ao confronto. Ou seja, depois de muita especulação, já são 3 semanas de guerra, de muito também uso político da posição do presidente do governo do Brasil sobre o conflito, Lula põe os pingos nos is. É isso, Ananias. Acho que agora não restam dúvidas, né, de qual é esse posicionamento do Brasil. Eu entendo que a mensagem final, aí, a principal mensagem que o presidente Lula deixa é de que esse conflito pare, que não fiquem ali nesse discurso de quem é que está certo, quem é que está errado. Não mais, né? Não é mais tempo disso, porque milhares de pessoas estão morrendo, como a Kátia colocou, a maioria delas sendo crianças, sendo mulheres. Enfim, já está no nível, já está tomando uma dimensão de que não dá mais para ficar com um discurso, com guerra de narrativas, né? Apesar de que a gente está vivendo um contexto em que essa guerra de narrativas está aí tentando prevalecer. Uns colocam que o culpado do ataque ao hospital foi Hamas, outros colocam que foi Israel. Mas, enfim, eu acho que o que deve prevalecer aí é o bem-estar dessas pessoas que ainda estão ali vivas. Milhares delas já se foram, milhares delas já foram mortas nesse confronto que tem interesses ali apenas de pessoas e grupos específicos, né? Não é toda a população, todo o povo palestino que quer, que deseja. Inclusive, acho que a maioria do povo palestino não deseja tudo isso que está acontecendo, não apoiou o ataque do grupo Hamas a Israel e a população também, o povo de Israel, não defende que essa contraofensiva, como está sendo chamado, aconteça da forma como está acontecendo. Quem começou ultimamente, né? Quem iniciou essa série de ataques mais violentos foi Hamas, mas a gente não pode ignorar o histórico de injustiça, o histórico de sofrimento do povo palestino. Agora, a que nível vai chegar essa contraofensiva de Israel? Né? Será que já não estava na hora de parar? Olha, você quer concluir, João? O Hamas, para quem não sabe, o Hamas começou como uma organização social normal. O Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana foi criada em 1928, que se contrapunha aos judeus, desde o início da história se contrapunha, né? E aí, só que a Irmandade Muçulmana não tinha nem luta armada nem atividade política. Era só ações sociais para garantir a vida da população, melhorar a vida da população. Sim. Então, os caras que estavam na Europa, estavam nos Estados Unidos, mandavam dinheiro e eles montavam lá nas igrejas, nas mesquitas, aquele atendimento. O Hamas, em 1980, disse, não, a gente não vai ficar aqui só fazendo obra social, não. A gente tem que primeiro lutar pelo poder político e depois partir para a luta armada. E é bom que se diga que no estatuto dele, ele não defende 2 estados, ele defende a extinção de Israel, né? Assim como Israel defende a extinção dele, né? É um negócio meio complicado. E se isso vem se agravando com a Antifada, a Antifada é a reação
que qualquer palestino ou qualquer integrante da luta armada tem contra Israel. A Intifada é quase que um cotidiano na vida deles, né? Os meninos com 15 anos já começam com as baladeiras a tirar pedra nos tanques, né? Mesmo em tempo de paz, né? O que também não é aceitável, né? Você propor a extinção do outro, porque não cria os dois estados. Nenhum dos dois quer os dois. E Israel ainda tem um problema. Os outros lá, se no caso da extinção tem para onde ir, ali não tem Israel, não tem para onde ir não, porque é dormindo com os inimigos. Todo lado o pessoal quer eliminar ele, né? Muito bem, olha, vamos avançar.